para que possamos ouvir o nosso conferencista, eu passo a uma breve apresentação, então, do professor doutor Diego Nunes, que está aqui conosco e iniciará, então, a conferência sobre a recepção das abordagens metodológicas da história do direito no Brasil. O professor Diego Nunes é o professor adjunto de Teoria e História do Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em História do Direito pela Università degli Studi di Macerata e co-líder do grupo de pesquisa Ius Comuni, que nós, aqui pelo Iudex Perfectus, temos acompanhado sempre, nos envolvido nas atividades sempre que possível e sempre acompanhando, portanto, um grupo que é bastante ativo, tem uma rede muito vibrante de participação de professores do Brasil e professores de outros países, muito representativos da pesquisa mais avançada na área de História do Direito no Brasil, e o professor Diego Nunes, particularmente, tem um programa de disciplina na pós-graduação stricto sensu da Federal de Santa Catarina, que é interessantíssimo, especialmente dedicado à questão da metodologia e das abordagens, portanto, metodológicas na pesquisa de História do Direito. Daí o nosso convite, sem deixar de fazer a nota que a Universidade Federal de Santa Catarina tem contribuído já há muitas décadas com a revitalização desta área tão valiosa para nós, que é a história do direito, e tem nomes muito representativos na área nestas últimas décadas, seja o professor Arno Dalry, como o professor Diego Nunes, são bastante significativos e nomes sempre obrigatórios, juntamente com o professor Volkmer, nesta área no Brasil. Então, é uma alegria tê-lo aqui, professor Diego, e saiba que, desde logo, o nosso grupo de pesquisa é fã incondicional do trabalho que desenvolvem no Ius Comuni e do seu trabalho particular na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a palavra é sua. Muito obrigado pelas palavras, Sandro. Muito bom dia para ti. Muito obrigado também ao professor Vitor. Bom dia também ao professor Vitor. E, claro, bom dia a todos os demais presentes, né? Da minha parte, é uma grande satisfação participar desse que é o primeiro colóquio do grupo, né, após esse primeiro ano de atividade, justamente pelo reconhecimento, né, do que é construir a área da história do direito no Brasil. Então, esse desafio ao qual o professor Sandro, o professor Vitor e todos os pesquisadores se colocaram de construir do zero, né, é realmente algo muito importante. Eu, quando fui professor na Universidade Federal de Uberlândia, alguns anos atrás, também tive esse desafio e entendo plenamente, né, quais são as questões que estão envolvidas nisso. Então, desde já, parabenizo a coragem, a força, né, que o grupo tem realizado nesse momento, porque creio seja fundamental para o desenvolvimento da área. Né? Não posso deixar também aqui de cumprimentar os colegas que vão me ladear na manhã de hoje, né? Professor Gustavo Siqueira, que nem tenho muito o que falar, já conheço há muitos anos, né? E o professor Gustavo Cabral, que é alguém que, infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, mas temos aí nos últimos anos, especialmente após a pandemia, iniciado uma série de contatos virtuais que têm sido muito proveitosos. Né? Então, dessa parte, sou muito grato, né, à presença, né, desses colegas, o qual provavelmente terão contribuições mais interessantes que as minhas. Né? Então, desde já peço desculpas se eventualmente possa eu decepcionar alguém. Professor Sandro, eu preparei uma brevíssima apresentação que, de certo modo, vai tentar representar aquilo que eu posso chamar de uma fotografia, né, da história do direito. Né? O título colocado foi justamente... Estou aqui compartilhando a tela, e ele pediu para me abrir uma série de coisas que eu não... Vamos ver se ele consegue...
Tinha uma senha aqui, só um instante, senhores. Pronto. Ok. Vocês já conseguem ver a tela ou não? Ainda não. Ainda não. Uhum. Vamos lá. Acho que agora vamos conseguir. Agora sim. está entrando, sim. Muito bem. Já está, professor. Já está? Ótimo. Então, a ideia eu pretendo falar 40 minutos, professor Sandro, se for possível, para que a gente tenha um tempinho a mais para a interação. Da minha parte, é muito interessante podermos... À vontade, professor. Ótimo. Da minha parte, é muito interessante podermos conversar um pouco sobre essas coisas as quais nós estamos trazendo aqui. Então, sem mais, o professor já me apresentou, então não preciso falar um pouco mais disso. Gostaria de trazer algumas questões preliminares que, para mim, são importantes, né? São muito caras para que a gente possa fazer essa discussão. Tá? E, basicamente, eu questiono, né, as variáveis que me foram colocadas, né? Porque é sempre um grande desafio, né? Eu não sou professor de metodologia, né? Então, portanto, eu vivo muito mais a prática dessa pesquisa do que propriamente o ensino. Ainda que a disciplina Novos Rumos da História do Direito, que o professor Sandro citou, presente no nosso programa de pós-graduação, tenha me colocado nesse desafio. Então, eu gostaria de trazer um pouquinho algumas percepções para sabermos do que efetivamente eu vou falar aqui. Quando eu penso em recepção, a visão que eu tenho, né, dessa recepção, ou seja, de como essas metodologias, geralmente advindas, né, do exterior, chegam no Brasil, de certo modo, me parece importante fazer a mesma comparação que nós temos quando discutimos, né, a história do direito em geral, ou seja, os conteúdos e o próprio direito mesmo. Ou seja, então também a história do direito está submetida à possibilidade de transferências, transplantes, né, que tem uma visão, como eu poderia dizer, emissor-cêntrica, ou seja, geralmente a gente olha, né, a transferência, o transplante, pela lógica do direito comparado, vindo do exterior, de uma cultura jurídica mais avançada, né, diga-se o norte global, para nós o sul global. Né? Mas isso nós vamos discutir depois também com bastante clareza. Já há algum tempo nós entendemos que mais do que aquilo que vem, tá, é importante como isso chega e como isso é vivido. Ou seja, então entender que no final das contas nós estamos muito mais diante de um determinado emaranhado de coisas, tá? Apropriações propriamente daquilo que eventualmente nós consumimos, podemos assim dizer. Tá? Do mesmo modo, quando eu falo de metodologia, eu também penso em algo um pouco mais aberto, né, na ideia de que a metodologia serve para abrir possibilidades e abordagens. Né, porque, no fim das contas, né, quem decide a metodologia não é o pesquisador. Quem decide a metodologia é o objeto de pesquisa que o historiador escolheu. Então, quando ele se compromete com determinado objeto, ele acaba também se comprometendo, e muitas das vezes de modo desavisado, com determinadas abordagens metodológicas. E, por fim, e não menos importante, uma ideia de história do direito, né, muito, em termos metodológicos, claro, né, muito simples, né, e que me parece bastante eficaz, era uma que o professor Antônio Manuel Espanha gostava de dizer. Basicamente, a história do direito, como o direito é uma arte, né, no sentido de algo artesanal, e tem basicamente duas regras básicas, né, das quais não se pode abdicar. Todas as outras são importantes, mas não são essenciais. Essenciais são duas. Que se trabalhe com fontes e que, né, se tenha, né, em vista a questão do anacronismo, evitando, ou seja, olhar essas fontes do passado com a autonomia que o passado merece ter com relação ao presente. Né? Então, se nós temos essas três questões bastante claras, vai ficar um pouco mais fácil de compreender o que eu quero apresentar com essa fotografia, né, da metodologia. Né?
Ainda nesse sentido, vale pensar que, no caso brasileiro, que é o que a gente está discutindo hoje, há, claro, uma série de particularidades. Tá? Não vou entrar no debate europeu ou da zona anglófona, porque não nos é interessante, mas me parece importante vermos a comparação, por exemplo, com os nossos irmãos latino-americanos, tá? Especialmente aqueles da América Hispânica. Tá? Se na tradição da América Hispânica nós temos uma espécie de mito fundador da história do direito, que é o direito indiano, ou seja, que de algum modo, né, serviu como chave de leitura para a construção de um passado comum, né, no Brasil nós não tivemos nada parecido. Ao contrário, né, o que nós podemos olhar no primeiro manual de história do direito brasileiro, por assim dizer, a obra do José Isidoro Martins Júnior, que vocês conseguem hoje em dia baixar na internet sem maiores problemas, nas bibliotecas virtuais de Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, o fenômeno que ele vai chamar de um alienígenismo originário, ou seja, a ideia de que não existe um direito brasileiro, o direito brasileiro é o direito português, né, e que o direito das nações indígenas e dos povos africanos da diáspora não teriam aqui algum papel de relevância. Né? E, de certo modo, inclusive porque esse livro foi escrito no contexto da reforma Benjamin Constant de educação do começo da República, das universidades, ali que se teve a necessidade primeira de se fazer uma discussão clara sobre a história do direito, porque até então, no Império, você não tinha, né, de modo autônomo, a disciplina aqui no Brasil. Né? Ao contrário da realidade que a gente tinha na Europa, e como a gente também tinha, no caso do direito indiano nos países da América Latina, disciplinas de história do direito nacional que, de algum modo, serviriam a dar conta desse mito fundador dos Estados. Na República, parece que se entendeu que isso era importante. Mas isso logo passa, né, isso perde força, perde tração já na própria Primeira República, e nós vamos voltar a ter estudos, né, que se identificam como históricos jurídicos um pouco mais para frente. E daí nós temos duas visões sobre o assunto. Uma primeira muito interessante é a do professor Arno, quando ele, olhando de modo particular a história do direito penal no Brasil, consegue perceber que nós temos três focos. Isso, né, de certo modo, pode aparecer em algumas outras áreas, como o constitucional, por exemplo. Né? Nós temos, de um lado, os historiadores políticos e sociais, nós temos, de um outro lado, né, os cientistas sociais, sociólogos, e depois, né, no caso da história do direito penal, em particular, os criminólogos, e também, né, os juristas dogmáticos, no caso aqui que o professor Arno trabalhou, os penalistas. E cada um com as suas preferências, nenhum deles faz exclusivamente história do direito, os historiadores geralmente fazem uma história da justiça, os juristas dogmáticos, em geral, utilizam como um repertório de erudição, os cientistas sociais instrumentalizam isso para determinadas teorias, tá? E, de certo modo, tá, é ali pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, em que a história do direito passa a ter um papel de autonomia, né, aqui no Brasil. Tá? E daí eu vou falar disso um pouquinho mais à frente. Ou seja, a gente está falando de algo que é muito novo. Né? Então, por isso que, de certa maneira, aquilo que eu coloquei ali como as possibilidades de um eurocentrismo e diletantismo não são, à primeira vista, razões de desespero, no sentido em que a própria história da história do direito no Brasil, de certo modo, né, é bastante recente e, portanto, o intercâmbio, né, a recepção, como assim estamos tratando, de algum modo faz parte desse movimento. Não deve ser o único movimento, mas faz parte do movimento. Né? Mas, pensando nessa ideia daquilo que vem de fora e como nós recebemos isso, me vem, né, à mente pensarmos em algumas questões. Né? Primeira delas, né, quem construiu esse diálogo? Claro, né, eu havia falado do professor Sandro, ele me perguntou, será uma aula de iconologia? Não, não será de iconologia, mas será de fotografia. Né? Me parece interessante nós pensarmos essa questão que nós estamos discutindo hoje a partir dos agentes que promoveram isso. Então, eu vou falar um pouquinho, né, desses
do papel desses agentes, quem são eles, para, de algum modo, nós conseguirmos pensar um pouco melhor essas questões. Né? Indubitavelmente, né, os 3 professores da linha acima são fundamentais na construção desse diálogo entre Europa e Brasil. Professor Paulo Grossi, professor Antônio Espanha, professor Stollach. Professor Espanha e professor Stollach, infelizmente, nos deixaram aqui em anos recentes. Né? E, sem dúvida, né, o papel que cada um deles teve, né, inclusive, né, na participação com vários de outros professores e alunos, esse trânsito entre Brasil e Europa, a partir dos anos 70, foi fundamental. O professor Paulo Grossi, numa resenha ao importantíssimo livro da professora Laura Beck Varela sobre sesmarias e propriedade no Brasil, né, narrava que a primeira visita que ele fez ao nosso país foi na década de 70, a convite do professor Nelson Saldanha, na Federal de Pernambuco, né, e ele contou, como historiador do direito, um panorama tristíssimo. Ele disse, o professor Nelson Saldanha é uma pessoa maravilhosa, um grandíssimo intelectual, né, como muitos outros que ele encontrou no Brasil, mas estudos históricos jurídicos propriamente não existiam, né, que foi depois o que o professor Ricardo Fonseca chamou da fase do deserto. Tá? A partir dos anos 80, por exemplo, o professor Espanha, ainda nas faculdades de História, passa a ter um trânsito corrente no Brasil, não nas faculdades de Direito, isso é interessante se colocar. E a partir dos anos 90 e anos 2000, alguns brasileiros começam a passar por esses centros europeus e conversar com essas pessoas, e não só com os 3 acima, principalmente, mas também professor Bartolomé Claveiro, né, professor von Königin, que está na outra ponta de baixo, e no meio eu coloquei o professor Vitor Tal, de Buenos Aires, porque, de certo modo, ele é uma figura, já era uma figura grande o suficiente há muito tempo atrás, a ponto de ser conhecido e reconhecido por nós brasileiros, né, dentro daquela tradição do que é a história do direito da América Hispânica, em particular da Argentina, e que, de algum modo, nós já olhávamos, mas ainda não tínhamos um diálogo direto no sentido de historiadores do direito para historiadores do direito. Então, essas figuras foram fundamentais para que determinadas metodologias tivessem maior força, né, nos trabalhos que começaram a ser realizados pelos brasileiros. Né? Então, se há um diálogo específico, aqueles que fazem o diálogo vão ter, de algum modo, a preferência na construção dessas abordagens. E daí eu resolvi fazer um exemplo aqui bastante divertido, espero que os colegas depois me perdoem, utilizando algumas questões. Bom dia, professor Gustavo. Né? Aqui é interessante e acho que é importante mencionar, né, como que funcionam algumas genealogias acadêmicas da história do direito a partir daqueles diálogos tradicionais. Então, eu peguei o exemplo do professor Michael Stollach para tentar compreender isso. Né? Claro que outras pessoas, como o próprio Gustavo Cabral, também tiveram diálogo com o professor Michael Stollach. Tudo que eu estou apresentando aqui são exemplos. Tá? Por favor, né, que fique bastante claro, as trajetórias são múltiplas. Né? Mas, como é sabido, o professor Ayrton Zilander, que foi meu professor na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje está na UNB, foi orientando de doutorado do professor Michael Stollach. Então, significa que esses diálogos aconteciam também de forma bastante marcada. Né? Então, você tem um brasileiro que se interessa pela área da história do direito, não tem ou não encontra, num primeiro momento, facilidades em ter um estudo avançado, não se pudesse fazer, se fez muita coisa, já vou falar, e resolve, né, dentro da área de conhecimento dele, que é a história do direito público e constitucional, vai ao professor Stollach e faz seu doutorado, volta para o Brasil e traz determinadas ideias. Quando o professor Fernando Najib, né, que foi meu companheiro de ius comune, né, há décadas atrás, né, foi orientado pelo professor Ayrton Zilander, obviamente, né, fez leituras do professor Stollach. Então, esse círculo, né, vai se, de algum modo, reproduzindo. Né, e hoje o professor Fernando Najib, na Federal da Bahia, de certo modo, né, né, alguém que continua levando essas ideias. Né? Então, só para a gente tentar entender como que alguns diálogos se colocam. Nessa figura aqui, a gente poderia entender, né, isso não é necessariamente verdade, que nós teríamos uma genealogia tradicional. Né? Então, né, ela
vai partindo, né, desse diálogo direto, né, sem muitas interconexões. Mas não esqueçamos, pelo amor de Deus, né, enquanto isso, né, muita gente já estava fazendo muita coisa importante. Na coluna de cima, né, sempre pensando aqui nos estudantes que estão talvez conhecendo alguma dessas figuras. Professor Arno Velling, professor José Reinaldo de Lima Lopes e professor Antônio Carlos Volkmann, já mencionado aqui pelo professor Sandro, que são os precursores dessa nova fase da área no Brasil. Então, cada um a partir das suas abordagens, né? Professor Velling da história propriamente, professor José Reinaldo da sociologia, professor Volkmann da filosofia, passam a fazer pesquisas histórico-jurídicas. Então, também trazem um outro tipo de característica na construção historiográfica, né? E são eles que, né, de certo modo, ajudam naquela ponte com o diálogo com aqueles europeus. Isso sem falar, né, na geração seguinte desses professores, e daí cito como exemplos professor Fonseca, professor Paixão, professor Lynch, né, que vêm, diferente daqueles, de disciplinas dogmáticas do direito. Então, o professor Ricardo Fonseca começou no direito do trabalho, professor Paixão no constitucional, né, e trazem, né, também a partir dessas abordagens dogmáticas, né, a preocupação em ir para além do diletantismo e da erudição, né, que tradicionalmente os dogmáticos brasileiros tinham, buscando entender de modo mais complexo essas interações historiográficas. Então, só para colocar que, apesar de nós termos algumas genealogias lineares, como aquela que eu citei, o diálogo é um pouco mais complexo, né? E esse diálogo, na atual quadra, e daí estamos falando nos dias atuais, né, ele tomou uma complexidade muito grande. Não se esgotou aquele primeiro diálogo, né? O professor Paulo Grossi, ainda vivo, ainda produz de modo bastante forte esse diálogo, por exemplo, como também o professor Claveiro, né? Mas nós temos outras figuras hoje que nessa inter-relação, e depois vou tentar explicar de algum modo como eu vejo que ela tem se dado, né, são figuras importantes. Então, coloco o professor Thomas Duff, do Max Planck, sem dúvida, especialmente pela grande quantidade de brasileiros que atualmente estão lá, inclusive diretamente lá e não apenas nos tradicionais intercâmbios, né? Professor Máximo Neccarelli, que está aqui não só porque me orientou no doutorado, mas porque talvez hoje seja o historiador do direito estrangeiro que mais tenha círculo no Brasil, no sentido que tem interação com muitos grupos. Então, ele tem uma interação forte conosco em Florianópolis, ele tem uma interação fortíssima em Brasília, ele tem uma forte interação em Curitiba e tantos outros lugares, né? E também coloca a figura do professor Aniceto Masferrer, porque ele é o fundador da European Society of Comparative Legal History, e que, de certo modo, né, hoje funciona quase como como eu poderia dizer, Western, né? Uma ocidental sociedade de história comparada do direito, na medida que recebe muita gente. Isso sem falar de alguns orientais que também já têm feito esse diálogo, como japoneses e chineses, e que estão em diálogo direto também com vários grupos aqui no Brasil, como, por exemplo, o professor Ricardo Zontag na UFMG, né? E na figura de baixo coloco algumas figuras também importantes, o professor Jorge Martin, que inclusive, né, esteve com o professor Sandro há algum tempo, né? Em 2019 ele fez aí uma viagem em vários locais do Brasil, esteve conosco em Florianópolis também, no Recife, ao qual ele já tem longas relações. Professor Jean-Louis Alperrin, né, que também está nesse círculo da European Society of Comparative Legal History, e que, de certo modo, é uma figura importante, porque tradicionalmente se dizia os franceses não fazem grandes coisas na história do direito, uma história do direito positivista, tem gente que falava dessas coisas, e o professor Alperrin com certeza, né, a retirada de qualquer dúvida, de qualquer preconceito que se tenha com a historiografia francesa do direito, né? E o professor Heikki Pylajamaki, na Finlândia, que, inclusive, atualmente está coordenando um grande projeto, né, de relações de direito colonial e que, portanto, né, está produzindo um diálogo bastante importante também, né? Como eu falei, claro, são exemplos, e aqui a ideia é só a gente tentar pegar um pouquinho do panorama, né? E daí aqui, né, resolvi, né, fazer uma meia-culpa, né? E daí tentar pensar em algumas genealogias, né? E daí fui ao exemplo mais fácil, que era o meu próprio, né? Inclusive com uma foto tietando o professor Paulo Grossi, que não poderia deixar de ser, pensando um pouco nessas interações, né? Que eu fiz o meu doutorado com o professor Neccarelli, mas fiz meu mestrado com o professor Arno Dalry no Brasil.
Então, de certo modo, isso passa por algumas outras interações, porque o professor Mecará, ele não é orientando direto do professor Paulo Grossi, ele foi orientando do Marius Bricoli, um importante historiador do direito penal já falecido há alguns anos, né? Que foi, sim, o primeiro orientando do professor Paulo Grossi. Então, aqui a gente tem já uma rede de relações que passa, né, por uma série de outras interações e que, portanto, de algum modo, né, é um pouco menos linear, né, do que aquelas possibilidades que eu tinha apresentado anteriormente, mas nada mais relevante do que isso. Só para a gente também entender alguns canais de comunicação que têm sido criados, né, nas últimas décadas com relação a isso, né? Então, é interessante a gente olhar esse quadro todo. E fiz tudo isso, né, essa longa introdução, professor Sandro, para justamente tentar pensar como que nós, brasileiros, estamos lendo e fazendo, né, determinadas histórias do direito no Brasil. Né? Como o professor Sandro citou, né, eu herdei do professor Ayrton Zilander, que a criou no nosso programa de pós-graduação, a disciplina chamada Novos Rumos da História do Direito, a qual ele tinha um objetivo um pouco diverso do meu, que era justamente estar olhando coisas como, né, como os pensadores do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, etc., poderiam interagir com a história do direito, e eu coloquei mais para esse lado de justamente tentar entender essas interações, né, da história do direito recente. E daí cito algumas aqui, as quais eu tenho trabalhado na minha disciplina, né, no programa de pós-graduação, e como, né, de certo modo, tenho enxergado esse círculo aqui no Brasil. Novamente, eu vou utilizar-me de exemplos, né, eles não resolvem toda a complexidade da questão, mas, de alguma maneira, nos ajudam, né, a pensar possibilidades. Eu acho que talvez a grande preocupação dessa fala nesse colóquio seja justamente pensar para os estudantes olharem, veja, nós temos um emaranhado de relações, esse emaranhado de relações nos produz determinadas possibilidades de pesquisa. Tá? E aqui eu tento ver algumas coisas que nós já temos presente, inclusive no Brasil, tendo em vista, né, o que o tema é a recepção. Né? Então, a primeira delas, e por isso o novos ali fica com todas as aspas possíveis, é a história do pensamento jurídico. A história do pensamento jurídico é um projeto capitaneado pelo professor Grossi há exatos 50 anos. Né? Nós tivemos as comemorações dos 50 anos da revista projeto dessa abordagem, que são os Quaderni Fiorentini. Né? E aqui nós temos, para poder pensar, e daí, claro, vou falar de modo muito telegráfico e didático, algumas questões e algumas pessoas que nos ajudam a exemplificar isso. Tá? Então, quando o professor Grossi começa esse projeto da história do pensamento jurídico, ele está pensando no papel do jurista, entender que o jurista, né, que é algo também compartilhado com o professor Espanha, com o professor Claveiro, o papel cultural desse jurista nas sociedades passadas e também contemporâneas. E que, por isso, o papel do historiador do direito, de algum modo, era servir dessa consciência crítica, né, utilizando-se, né, da história para, de algum modo, criar um debate com os juristas do direito positivo, que lá nos anos 70 eram, né, majoritariamente, notoriamente positivistas. Então, isso tinha muito sentido quando isso foi pensado. E daí, além do professor Grossi, coloca o professor Capellini, e aqui no Brasil, o professor Arnold Dalry, novamente, e o professor Ricardo Zontag, do FMG. Talvez, para mim, seja atualmente o grande representante de quem no Brasil tem feito experimentos e avanços com essa perspectiva metodológica que hoje já é bastante tradicional. E que surge, né, como eu falei, num contexto muito claro. Por que história do pensamento jurídico moderno? Dada a grande tradição medievalista da Itália, e que, de algum modo, carecia, naquele momento, de estudos modernos. Né? Então, isso já nos ajuda a perceber que essas abordagens não devem ser lidas de modo universalista, por exemplo. Elas nascem em um determinado contexto e são um projeto de pesquisa com uma determinada finalidade de interferência no quadro acadêmico daquele período. Então, de certo modo, é isso, ou seja, fazer uma história do pensamento jurídico moderno num sentido literal, né, no Brasil faria pouco sentido. Né? Por quê? Porque nós não tivemos uma tradição de estudos medievalistas a combater ou
digamos, equiparar. Tá? Então, aqui já são algumas nuances interessantes de nós pensarmos. Tá? Uma declinação contemporânea dessa história do pensamento jurídico, temos várias, tá? E aqui vou trazer um exemplo, porque aqui eu consigo falar alguma coisa, né? A gente fala do que a gente minimamente sabe, daquilo que são as histórias das dimensões jurídicas da justiça, que, de certo modo, é como o professor Mecarelli, que é alguém, né, que, se a gente fosse olhar naquela genealogia acadêmica da plataforma Acácia, que, aliás, se não conhecem aquele site, acessem e pesquisem, é um site fantástico, uma pena que não tem sido atualizado desde a pandemia, que mostra a genealogia acadêmica no Brasil. Tá? O professor Mecarelli seria o neto do professor Grossi, já que ele passa pelo intermédio do professor Sbricoli. O que isso significa? Isso significa que, né, o professor Sbricoli, que foi uma pessoa dedicada à história do penal, porque o projeto do professor Grossi, nesse sentido, era muito interessante, então, cada um dos seus principais discípulos acabou se ocupando de um ramo da dogmática para fazer história, professor Sbricoli no penal, professor Fioravanti no constitucional, professor Sordi no direito público administrativo, etc., etc. Né? Então, essa terceira geração já começa a olhar as coisas de modo diferente e já está imersa no contexto desse diálogo com a América Latina, em especial com o Brasil, que nós tínhamos apresentado anteriormente. Tá? Então, isso abre uma série de possibilidades para nós pensarmos isso. De certo modo, ainda é uma história que privilegia o pensamento jurídico, mas tenta se abrir para outras fontes e com outras preocupações. Tá? E tenta olhar de modo mais claro, talvez menos o foco no papel do jurista e mais o foco no papel do fenômeno justiça. Claro, passando por como os juristas interpretam isso, né, e como, inclusive, né, em algumas pesquisas, né, e aqui coloco, além de mim, o Gabriel Faustino, que foi meu orientando de mestrado na Federal de Uberlândia e agora recém concluiu o doutorado com o professor Mecarelli Macerata, que tem buscado trazer esses elementos da construção, né, do que é justiça, né, em uma situação dentro desse enquadramento teórico básico do pensamento jurídico. Ou seja, entender que o fazer justiça e os diversos modos ao longo da história funcionam como um dispositivo de criação do jurídico. Ou seja, o jurídico é criado a partir desse fenômeno de fazer justiça. E o que é fazer justiça? Né? E o professor Mecarelli tem alguns textos bem iluminantes com relação a isso. Né? Não, essa declinação não tem uma revista projeto, como os Quaderni Fiorentini, mas eu recomendo uma série de livros organizados pelo professor Mecarelli, seja na Elmo, que é a casa editora da Universidade de Macerata, como na Dickinson, que funciona com a Universidade Carlos III de Madrid, com vários e-books, né? Tem feito aí uma série de desenvolvimentos muito interessantes para nós estarmos atentos. E já, isso é importante colocar, de modo bastante misturado com os colegas latino-americanos, especialmente brasileiros. Isso vocês vão conseguir notar olhando, né, essas publicações. Né? Uma outra abordagem, né, também buscando a outra genealogia que eu tinha trazido, é a adaptação da história dos conceitos à história do direito no Brasil. Aqui apenas um exemplo, tem bastante gente fazendo isso, o próprio professor Ricardo Zontag, no FMG, já orientou trabalhos assim, né? Vários outros colegas no Brasil têm se colocado, inclusive porque a história dos conceitos tem sido uma moda não apenas na história do direito, mas inclusive entre colegas filósofos, sociólogos do direito, dado o tipo de repositório comum que tem com outros colegas. Muita gente da hermenêutica tem se dedicado à leitura do Koselleck e da Escola de Cambridge, por exemplo. Né? Então, isso traz uma série de questões interessantes. E que, para a história do direito, tem algumas consequências interessantes, porque ela obriga, de certo modo, a entender essa inter-relação entre, né, a história do direito e as questões da linguagem. E isso tem a ver com o próprio desenvolvimento do Estado brasileiro, por exemplo. Né? Para citar uma outra pesquisa que eu tinha colocado aqui, uma orientanda do professor Ricardo Zontag, Alexia, que eu orientei sobre o conceito de corrupção no Brasil, né, nos mostrava isso.
porque, de certo modo, fazer a pesquisa nos dicionários portugueses e brasileiros do século XIX é, de certo modo, compreender o desenvolvimento do que é o país num sentido bastante lato, né? Então, isso traz uma abertura de fontes, não apenas para as questões teoréticas com relação à linguística, à semiótica, e aqui todo o jargão, né, que é importado da história dos conceitos e que nós vamos utilizar, né, a sincronia, a diacronia e por aí vai, nos fazem ter um olhar bastante particular que, para algumas questões, né, numa história do direito ainda carente de historiografia sobre determinados temas, faz muito sentido, né? Isso sem falar no papel próprio, né, que a própria abordagem da história dos conceitos possui, né? Vocês estão notando, eu estou passando de modo bastante panorâmico sobre essas abordagens, porque cada uma delas daria, né? Eu faço uma aula de 3 horas com elas na disciplina, que sempre é pouco, né? E que sempre tem muito pano para manga. Então, pensando que o público base aqui são de estudantes, né? Não estou aqui a ensinar coisas ao professor Sandro, ao professor Gustavo, que provavelmente falariam disso melhor do que eu, para a gente também entender esse quadro, entender essas pessoas e, eventualmente, para aqueles que tiverem interesse, saber quais pesquisas procurarem. Então, o propósito didático é muito nesse sentido, de termos essas possibilidades de discussão. Passando ainda para algumas outras abordagens que eu mencionei, né? A história comparada do direito, assim dizendo, né? E daí coloco em inglês, não por acaso, porque essas abordagens já se pretendem cosmopolitas desde a própria colocação da abordagem. A abordagem é feita porque ela deve ser cosmopolita de algum modo, né? E assim, comparação, né, é uma ferramenta fundamental do historiador desde sempre, né? Especialmente no direito, esse é um fenômeno normal. Você encontra já escritos do professor Paulo Grossi nos anos 90 falando da importância dessas coisas. E, claro, esse movimento recente que nós tivemos na Europa acabou movimentando um pouco mais isso, tá? Então, inclusive com a redescoberta de determinados espaços, no sentido de lê-los de forma diferente, ou seja, um novo modo de ler a Europa, né? Então, não mais aquela leitura clássica que a gente encontra a partir dos anos 70, seja, né, com o professor Stollert do Max Planck, seja com o próprio Grossi, de certo modo, e as inter-relações que esses grupos tiveram ao longo ali dos anos seguintes, né, mas uma ideia um pouco mais ampla, pensando em coisas como eu coloco aqui, quando o professor Heikki Pylajärvi testemunha isso, não sei se alguém já ouviu essa história, ele foi chamado para ser o representante finlandês em um congresso europeu sobre notários. E ele aceitou o convite e falou: muito bem, eu estou aqui a falar de coisas que não existem. Nós não temos notários na Finlândia e em boa parte da Escandinávia, porque o nosso direito não tem a ver com isso. Então, nós não somos Europa, ou a Europa também permite com que nós não tenhamos notários? O que significa fazer a comparação desses fenômenos, né? Então, é nesse sentido que determinadas conexões, aqui, né, penso inclusive em algumas pesquisas do próprio professor Gustavo Cabral, como que nós vamos enxergar essas relações do império? O que é império? O professor Espanha já nos trazia essas intuições, né, desenvolveu algumas delas, e agora professores como Gustavo Cabral têm desenvolvido isso. O que é um direito colonial brasileiro? Né? O que é isso? Como se faz isso? E ele é necessariamente comparado porque você compara os impérios e compara o que é o direito para esses impérios, né? Pensando, inclusive, que eles partem de uma matriz comum, né? Que é o próprio ius comum. Interessante pensar que, como isso tem sido motivado pela European Society, como eu havia colocado, se tem uma espécie de revista-projeto que é interessante para tentar entender quais são as fontes, quais são os linguajares, quais são as preocupações metodológicas, que é a Comparative Legal History. Infelizmente, não é uma revista de acesso aberto, né? Mas alguns dos artigos estão abertos e ali a gente consegue, pelo menos, entender quem é o círculo de pessoas, aonde estão. E aqui coloco como exemplos dos participantes do atual projeto do professor Pylajärvi, o professor Ayrton Ribeiro da Silva Júnior, que até pouco tempo esteve na Federal do Recife, e o Gustavo Zatelli, né, que também foi orientando do professor Ayrton aqui ainda na UFSC, né? Conheci o Zatelli, é um pouco mais novo do que eu,
mas a gente chegou a ter convivência também. Então, percebam como as coisas vão se misturando. Então, se a gente fosse fazer uma genealogia dos Ateli, ela já ia ser um pouco mais complexa do que aquela do Najib, por exemplo. Então, naquele sentido que eu quis trazer alguns percursos pessoais para a gente conseguir entender algumas correlações. E pensando agora, né, que é um movimento contemporâneo, esse da Comparative Legal History, que é a transformação, né, do Max Planck, né, que hoje nem é mais da história do direito europeu, né, é da história do direito e da teoria do direito, e como, né, eles têm relido um fenômeno que já é comum na história social, que é o da história global. Né? E aqui, novamente, né, é uma discussão sobre novos espaços. Né? Inclusive, tem vários outros colegas fazendo essa discussão sobre espaço. O professor Mencarelli fez uma discussão importante sobre espaço, o professor Pietro Costa tem discussões importantes sobre os espaços. E aqui, pensando em alguns espaços mais amplos, né, eu cheguei a participar brevistamente de um projeto sobre o Mediterrâneo, que alguns colegas colocaram. Tem todo o projeto do Atlântico, que tem sido discutido a partir de algumas pesquisas do Max Planck, e isso fez com que, talvez, finalmente abríssemos os olhos para a história do direito em África, né, ao menos da nossa parte, né? Lá já há a história do direito, nós que estávamos cegos para isso. Né? E buscam outras conexões, então, as conexões de como a igreja e o direito canônico, como que esse fenômeno das Índias, no sentido diferente do sentido dos impérios, mas da circulação, pensando em coisas mais complexas, como a Companhia das Índias Ocidentais e por aí vai, iam, de algum modo, amarrando e construindo interconexões nesse sentido. Né? E assim, né, aqui talvez a gente tenha um repositório também interessante, que é a coleção que o Max Planck tem feito de monografias e também de algumas delas de textos compartilhados, que é a Global Perspectives on Legal History. Tem muita coisa interessante, seja algumas coletâneas de textos metodológicos, seja também uma série de monografias. Saiu, acho que há 2 semanas atrás, a monografia da Pamela Cacciavillani sobre propriedade na Argentina, que é muito interessante, que é um trabalho que, por exemplo, com uma leitura cruzada com a monografia da Laura Beck Varela, provavelmente vai nos ajudar a entender mais o fenômeno do direito privado e do direito de propriedade no Brasil. Tá? E aqui, com algumas figuras que têm interagido, o professor Samuel Barbosa, da USP, tem participado de inúmeros projetos lá, junto com o professor Thomas Duve, e, claro, né, talvez a brasileira de maior destaque nesse período lá seja a Mariana Armon Dias Pais, né, que está como coordenadora da linha de projetos sobre África, lá no Max Planck. Tá? Então, aqui a gente já começa a se encaminhar para o final. Tá? E daí trago aqui a última das abordagens que eu tenho começado a discutir em sala, inclusive, na última vez que eu ofereci a disciplina no ano passado, foi a primeira vez, né? Porque isso começou a surgir de uma série de movimentos, seja nos próprios movimentos da sociedade, seja de como o direito tem começado a discutir essas relações, aquilo que no jargão de alguns grupos tem se chamado de interseccionalidade, ou seja, como que questões como raça, gênero, o feminismo, das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, da comunidade LGBTQIA+, tem, de algum modo, se elas afetam, em alguma medida, essas construções de história do direito. Né? E, de fato, né, nós tem já alguma historiografia do mundo anglo-saxão sobre isso, acho que é interessante colocar. O último handbook da Oxford de Legal History, feito para o mundo anglo-saxão, tem alguns capítulos sobre isso, né? Com algumas abordagens bastante, como eu poderia dizer, chamativas com isso, porque, concordando ou não com alguns dos textos e as suas abordagens, eles são, com certeza, provocativos em nos fazer pensar sobre o assunto, tá? E que, de certo modo, para nós, no Brasil, nos revela algumas coisas, né? Que nós já deveríamos enxergar lá anteriormente, por exemplo, com aquele comentário que eu fiz acerca da história do pensamento jurídico, mas que aqui ficam, né, de modo muito claro visíveis, que é a questão do conhecimento situado, ou seja, a história do direito que nós produzimos, ela, de algum modo, diz respeito aos sujeitos e aos grupos que a produzem. Então, isso significa que
o tipo de história que o Iupex Perfectus vai produzir no CESUPA vai ser diferente daquela que vai ser produzida pelo Ius Comune na UFSC. E, de certo modo, isso pode ser muito interessante se nós conseguirmos tirar o melhor disso. Por outro lado, né, é necessário reconhecermos que isso tem, de algum modo, nos feito atentarmos para uma série de invisibilidades. Ou seja, que alguns desses grupos são invisibilizados na construção da história do direito. Onde estão as mulheres na história do direito? Onde está a população negra na história do direito? Ah, mas tem pesquisas sobre isso. Sim, eles são apenas objeto de pesquisa ou onde estão os pesquisadores nesse sentido? Então, vocês viram que eu trouxe inúmeras pessoas, e mesmo os brasileiros que eu trouxe, nós temos uma mulher. Nós não temos nenhuma pessoa negra. Apenas para dar um exemplo daquilo que eu trouxe hoje. Então, para a gente pensar um pouco nesse sentido. E, justamente a partir dessas inquietações, desses trabalhos, nós aqui na UFSC temos começado um trabalho, que está longe de ser o trabalho acerca disso, mas no sentido, um esforço, que é essa coleção chamada Novos Rumos da História do Direito, que parte dos debates que têm sido realizados nessa disciplina, e nós já temos aí no pré, deve sair nos próximos meses. Parece um pouco. Aqui, que é a cor da história, é a história da cor, que, de algum modo, nós vamos tentar trabalhar a questão das populações negras, das populações... Estão gravando, depois eu vejo isso. Acho que alguém está com o microfone ligado. Eliane, por favor. Que eu não consigo desconectar aqui. Não tem problema. Isso aí, para quem já está há 2 anos lecionando nesse sentido, a gente sabe que a gente aperta coisas sem querer e acontece um monte de coisa que a gente não quer e fiquem tranquilos. Então, aqui é um esforço que espero seja de algum proveito, que a gente está organizando. A gente vai ter um segundo volume sobre feminismo, que deve sair no final do ano. Então, esse ano a gente vai ter esses 2 lançamentos aí, que são um experimento com relação à necessidade de pensarmos essa questão. Ou seja, essa questão está aí, e, de algum modo, nós queremos pensar sobre ela. E depois, claro, os colegas dos outros grupos vão ter a possibilidade de nos falar sobre isso. Para eu encerrar, já que eu gostaria de ficar nos 40 minutos, eu trago 2 conclusões acerca dessa minha fala hoje. A primeira delas, que talvez seja o copo meio cheio. O copo meio cheio nos faz pensar o seguinte: essa sucessão de gerações e de grupos e de diálogos, inclusive com diálogos muito diversos daqueles que eu citei aqui, que é, por exemplo, o da formação do professor Sandro, para a gente ficar num exemplo, do professor Gustavo também, é que a história do direito hoje é mais cosmopolita do que ela era algumas décadas atrás. Ou seja, a Europa não é mais, digamos, a produtora de metodologias e nós aplicadores. Existe uma interação direta, nós estamos contribuindo para isso, nós temos abordagens originais nesse sentido também. E eles lá estão atentos a isso e alguns deles estão usando o que nós estamos fazendo. Então, acho que essa é a parte positiva dessa exposição. Mas tem a parte do copo meio vazio, ou seja, de algumas tarefas que nós precisamos dar conta nos próximos anos. A nossa geração pode ser mais cosmopolita ou mais democrática, para utilizar o termo, mais republicana, como preferir. As cátedras ainda são masculinas. Nós, ao menos, não está ainda de conhecimento de pesquisadores indígenas, para não citarmos também negros, mulheres, etc., que são minorias, com relação àqueles que estão fazendo as pesquisas em história do direito. E toda a série de fotos que eu mostrei ilustra isso, se você vê. Então, é algo que não pode ser ignorado, ainda que, claro, você tenha exceções que, ao meu ver, confirmam a regra. E isso me traz a seguinte perspectiva. E essa, pela minha formação, é uma lição que eu já vinha tendo com o professor Paulo Grossi e que parece que, para o Brasil, tem um papel ainda mais forte. A história do direito tem um papel importante na formação do jurista no Brasil. Ela tem o papel de pensar 2 coisas. A precarização e a tecnização do ensino. A tecnização do ensino é bastante claro pelo caráter aberto, interdisciplinar, que a natureza da disciplina tem. Mas ela, de certo modo, nos faz atentar. Se nós olharmos a última reforma das diretrizes curriculares, nós tivemos a radicalização do fenômeno
da finalização das disciplinas em prol dos conteúdos, a ideia de um ensino de competências, etc. Tem muita coisa boa que pode ser explorada nessas novas abordagens, mas pensando numa disciplina que ainda não está consolidada ou está em vias de consolidação aqui no Brasil, ou ao menos de uma tradição mais breve, podemos assim dizer, talvez valha pensar que nós tenhamos que ter um cuidado disciplinar, né? Então, simplesmente diluir o ensino da história ao longo das dogmáticas, eu tenho um colega aqui da minha universidade que diz isso. Ele diz, você não deveria oferecer a optativa de História do Direito Penal, porque eu, na disciplina de História do Direito Penal e Metodologia, faço História do Direito Penal, e é meu papel fazer isso. Eu digo para ele, o professor pode continuar fazendo, mas eu acho que eu também posso fazer, e eu acho que os alunos ganharão se olharem a minha e a sua abordagem e conseguirem ver mais coisas, né? E, claro, né, as disciplinas continuam, né, ambos se respeitam, mas, né, percebam que essas coisas estão aí, né? Então, é interessante que nós tenhamos esse olhar atento para essas situações. Então, são algumas das provocações que eu queria trazer para vocês. Da minha parte, era isso, espero que tenha contribuído. Para quem tiver interesse em acessar alguns desses materiais, inclusive os planos de ensino dessas disciplinas, né, vocês conseguem encontrar no meu perfil no academia.edu, né, para quem quiser aí tem como acessar. Se quiser pode me mandar um e-mail, a gente troca uma ideia também. E da minha parte, por hoje, era isso, né? Então, fico aberto às perguntas, espero que a gente tenha as possibilidades de um bom diálogo. Muito obrigado, professor Santos. Professor Diego, muito obrigado, muito obrigado. Meus parabéns pela excelente exposição. Eu creio que começamos mesmo com um panorama bastante vasto e representativo, seja das perspectivas metodológicas, seja dos temas. Então, agradeço a riquíssima exposição que nos entrega aqui e com muitos temas instigantes e algumas questões que certamente isso vai provocar. Da minha parte, penso que gostaria de lhe ouvir especificamente sobre uma questão, aqui que eu vou procurar endereçar-lhe de maneira muito breve, para que nós tenhamos ainda tempo, antes da conferência do professor Gustavo Siqueira, de lhe ouvir a respeito. Nessa perspectiva de uma Europa emissor-cêntrica, na expressão que utilizou, e de um início da história do direito no Brasil, que parte do pressuposto de um direito alienígena, portanto, então, todo um direito importado e sem um critério, portanto, de periodização étnica, por assim dizer, então, de um direito que anteceda esse direito brasileiro a partir de fontes mais internas, com Isidoro Martins, eu tendo a pensar em relação a esses dois polos num fenômeno que me parece sempre muito curioso quando abordamos a questão do iberismo em relação ao Brasil, mas aplicado esse iberismo dentro da área ou do campo da história do direito. Quero dizer o seguinte, de algumas, não apenas influências, né, mas algumas questões muito semelhantes entre os debates ou as discussões, ou mesmo os complexos, se me permite utilizar a expressão, entre portugueses e brasileiros do ponto de vista cultural. Portugal, no século XIX, também discutia de maneira muito intensa, em torno da geração de 1870, o problema da construção, ou da necessidade da construção de uma história nacional versus o problema dos estrangeirados, né? Aquilo que vai se tornar recorrente com essa denominação, o problema dos estrangeirados. Quer dizer, Portugal será capaz de construir uma literatura própria, uma história própria, ou tudo aquilo que é próprio não nos serve, e aquilo que pode nos levar ao patamar das nações cultas e civilizadas, para utilizar uma expressão bastante corrente entre os estrangeirados, é observar aquilo que as nações
mais adiantadas, as nações na linha de ponta do iluminismo, na linha de ponta do liberalismo, produziam, né? E aqui se está basicamente de olho naquilo que produzia a França, naquilo que produzia a Inglaterra, naquilo que produzia a Áustria ou a Áustria-Hungria de maneira geral. Essa questão dos estrangeirados em torno de algum complexo entre uma história própria e uma história de fora, de alguma forma não nos marca ou nos condiciona também nessa discussão no Brasil, porque mesmo na Europa nós temos que considerar que uma influência cultural importante, acadêmica importante para nós, era uma influência que também não se considerava emissor-cêntrica. É isso que eu quero dizer. Porque dentro do próprio país havia essa sensação do estar e não estar dentro da Europa. Dentro do próprio Portugal, o estar ou não estar dentro da Europa. Uma questão que ultrapassa, inclusive, a fase dos estrangeirados da geração de 70, mas vai estar também presente na história recente portuguesa, no período salazarista, ou seja, dentro até de uma política claramente de não estar na Europa, pelo menos na primeira fase do salazarismo, e depois as perspectivas de renovação cultural do país, que parte pelo não olhar para dentro do país, mas para olhar para fora do país e ver aquilo que se poderia alcançar. Nessa perspectiva, portanto, isso não nos influencia em algo dentro da construção de uma história do direito no Brasil, a ponto mesmo de, ainda que consideremos as influências europeias, consideremos algumas influências europeias apenas e reproduzamos aqui, dentro da história do direito no país, esses complexos de um iberismo entre estrangeirados versus uma história própria? Sigo? Por favor. Não sei se fui claro na questão. Sim. Foi bastante claro e bastante completo. Eu vou tentar responder isso de maneira breve, apesar de não haver uma resposta breve para isso. Porque isso exigiria um estudo de história da história do direito, que alguns colegas fizeram, e a gente encontra, por exemplo, algumas coisas muito interessantes naquele volume chamado, eu não lembro agora o nome exato do volume, mas é o volume comemorativo dos 40 anos dos Quaderni Fiorentini, em que eles convidaram gente do mundo todo para falar das histórias da história do direito, que é o problema do século XIX, da reconstrução do Estado, né, que é um problema também, de certo modo, trazido pela ciência jurídica, da reconfiguração constitucional do Estado, e que isso trouxe um problema de identidade nacional, especialmente na reconstrução de determinadas identidades nacionais, em que a gente tem os casos da Alemanha e da Itália como exemplos geralmente paradigmáticos, né? Com relação ao caso ibérico, né, no sentido, inclusive, mais amplo disso, né, então, né, a Península Ibérica e também a América Latina, me parece que dá para olhar a discussão menos pela questão da influência, ou seja, de que nós, brasileiros, estaríamos influenciados pela existência do mesmo fenômeno em Portugal, e mais pelo compartilhamento de uma trajetória comum a partir daquele período. Porque, de certo modo, inclusive, o trauma da independência do Brasil e a reconfiguração portuguesa de um lado e a nossa configuração de outro, fez com que nós compartilhássemos uma trajetória em que eu vou dar um nome bonito aqui para uma coisa que todo mundo já conhece de outro jeito. Eu tenho costumado falar em um autoposicionamento periférico do Brasil, do direito brasileiro e da história do direito brasileiro. Aquilo que nós conhecemos pelo complexo de vira-latas, né? E que, de certo modo, faz com que, quando nós olhemos a ciência jurídica do século XIX e depois também os historiadores do direito que vão surgindo em Portugal, no Brasil, e não só nesse período, né, faz com que Portugal se coloca na periferia. Ele está na Europa, mas ele tem um imaginário cultural de se colocar na periferia. O Brasil é o grande império da América Latina, mas se coloca na periferia com relação à cultura e à cultura jurídica, né? Mesmo que muita cultura jurídica tenham sido produzidas lá como cá, né? Então, esse é um fenômeno bastante interessante. E, claro, você tem um modo como se está olhando
para os avanços, né, da ciência e da ciência jurídica em outros cantos da Europa. Então, toda a revolução universitária que surge a partir da Alemanha, né, então, todo o fenômeno, né, de novas possibilidades de interpretação do direito que a gente vai ter com as escolas, né, francesa, a exegese, a escola histórica alemã, e como isso se irradia pela Europa por conta da questão das invasões napoleônicas, a difusão do modelo de código como paradigma de legislação. Então, essa é uma discussão muito longa, né, que daria para a gente enquadrar em todas essas, olhar por diversos frontes, né? Eu acho que é possível fazer isso. E creio que pesquisas aplicadas, com essas várias possibilidades metodológicas ali que nós colocamos, têm a possibilidade de evidenciar esse fato, a partir de pontos particulares, porque fazer esse discurso amplo é possível, mas, a meu ver, ele ainda carece de estudos historiográficos que deem exemplos mais concretos disso. E eu acho que talvez esse seja o nosso grande desafio. E, de certo modo, essa ideia do autoposicionamento periférico, para tentar entender esse fenômeno que o professor coloca, tem sido o meu olhar, e como eu tenho tentado transmitir aos meus orientandos nas pesquisas que acompanho, para nós tentarmos olhar isso. Ou seja, que não é porque necessariamente os brasileiros ou os ibéricos, em alguns momentos até mesmo os próprios italianos, se colocam como periféricos, que eventualmente o conhecimento que eles estão produzindo é periférico. Né? Eu que estudo história do direito penal já vi vários exemplos inversos sobre isso. Né? Para dar um exemplo interessante sobre isso, a responsabilização de crimes de imprensa, quem criou o sistema que hoje é basicamente aplicado em todo o Ocidente foi o Brasil. Para a gente ficar com um exemplo, né, e daria para explorar isso em várias outras vertentes, mas, né, eu acho que por aqui a gente consegue pensar a questão de vários modos e pensar como continuar a responder a essa sua pergunta, professor Sandro, que eu creio que cada vez, quanto mais pesquisarmos, teremos uma resposta melhor a isso. Excelente, muito obrigado, professor. Esse ponto de identificação de que temos aqui uma área também a ser investigada e avançada, eu acho que é decisivo para nós. E, particularmente, me interessa muito este tema também de investigação. Meus caros, acho que temos aqui ainda algum tempinho para caso algum de nós queira colocar alguma questão ao professor Diego antes de passarmos a palavra ao próximo conferencista. Não sei se o professor Felipe... Sim, levantou a mão. Professor Felipe, por favor. Obrigado, professor Sandro. Tem até eu ia dizer que eu tenho uma pergunta, mas tinha uma outra pergunta também no chat, que era, deixa eu até voltar aqui, assim, foi da Bárbara. Mas eu vou falar, a minha vai sair um pouco da linha da Bárbara, mas eu vou só ler a dela e já puxo a minha. Mas antes só queria agradecer, professor Diego. Acredito que, primeiro também dizer que vou reclamar com o Felipe. Eu atualmente sou professor substituto lá na FRJ de História do Direito. Era professor do CESUPA até o semestre passado. E aí eu vou reclamar com ele que ele não me falou desse livro. Vou reclamar que, inclusive, nós estávamos... que supostamente era segredo de Estado até esse momento. Eu acho que era um momento interessante de compartilhar com os colegas. Ele está indo para a impressão agora, daí já era possível. Não, vou brincar. Nós estávamos dando, os dois na mesma turma, inclusive, no final do semestre passado, dando História do Direito. E também é bom ver o nome de outras pessoas no próprio livro. No ano... Meu Deus, a pandemia faz a gente perder um pouco a noção de tempo. Mas no giro do Ius Comuni, quando foi sobre escravidão, que estava o Mário, estava todo o pessoal lá, a Vanilda também estava, deixa eu ver aqui, meu Deus, eu lembro de mais uma, a Laura, estava todo mundo lá sobre escravidão, eu aprendi muito, eu participei do grupo, inclusive sempre indico, quando os meus alunos gostam muito de História do Direito, eu falo, poxa, participem, vamos lá, tem muita gente da graduação, não fiquem preocupados. Então, o Ius Comuni, com certeza, indireto, não oficialmente, mas ali, por meio das reuniões do Ius Comuni, eu aprendi muita coisa. Aprendi muito sobre esses novos temas e novos autores que eu não conhecia. Mas, continuando, a Bárbara fez uma pergunta sobre se é possível ainda fazer essa história do pensamento jurídico, essa história do pensamento jurídico democrática.
considerando que o pensamento jurídico aqui é tradicionalmente masculino, branco e privilegiado. E eu até também continuando um pouco a pergunta dela, eu particularmente tento estudar um pouco a relação entre filosofia do direito e história. E esse é um tema que eu também acho que pode ser um caminho interessante, queria saber também a sua opinião sobre o tema. Porque entre esses novos caminhos, lógico, eu acredito que um dos mais produtivos é a união com a própria história, né? Nós estamos buscando cada vez mais unir, aqui por exemplo, no Pará, nós temos relação com outros pesquisadores da própria história, o próprio professor Vitor Russo, o mestrado dele foi na faculdade de História, então não foi na de Direito, isso fez com que a gente tivesse mais vínculos, mas eu vejo que tem outras áreas que têm uma força, ou não sei como é na UFSC, mas tem uma força em várias faculdades, como as matérias de Teoria do Direito, Filosofia do Direito, Introdução, que enquanto às vezes até atacam a história do direito, mantêm essas disciplinas, e elas poderiam ter um espaço maior para o debate histórico, mas não fazem. Então, até queria ouvir o senhor, se o senhor tem conhecimento de alguns autores que fortalecem essa relação, para que a gente também possa, acredito, fazer essa ponte com outras matérias. Eu, por exemplo, dou aula também de teoria do direito, filosofia do direito, e eu sinto muita falta daquela época que era só Hart e Kelsen, e a gente fica assim, poxa, vamos dar um jeito aqui de unir, e a gente tenta fazer essa ponte, mas eu acredito que é um ponto que a história do direito ainda não aposta tanto e que talvez fosse um caminho interessante para a gente. Maravilha. Vou tentar seguir para, se eventualmente tiver outras perguntas, e eventualmente, se vocês também quiserem, seja o professor Sandro como o professor Felipe, interagirem, né? Eu vou começar com a tua questão, Felipe, e ela é muito interessante, tá? Essa relação entre filosofia e história do direito, inclusive porque o que se tinha de registro de história do direito na primeira metade do século XX, basicamente era aquilo que os filósofos do direito nos deixaram, né? Isso, quando se for começar a fazer uma história da filosofia do direito no Brasil, né, dentro de uma lógica de história do direito, a gente vai conseguir começar a enxergar algumas nuances disso, né? E isso é bastante interessante. O professor Ricardo Fonseca, já em alguns textos, traz algumas revelações disso que são interessantes, né? Mas o que me parece que deve ser levado em consideração foi um debate que eu fiz, inclusive com um colega filósofo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Alexandre Meyer Luz, que é justamente o seguinte: afinal de contas, o que a filosofia e a filosofia do direito se ocupam? Elas se ocupam realmente de filosofar, no sentido empírico da atividade filosófica, ou se faz história da filosofia, e no caso do direito, história da filosofia do direito nas disciplinas de filosofia do direito? E, de certo modo, esses são os dois grandes grupos, né, em alguns lugares, inclusive, feudos que se combatem ferozmente no campo da filosofia e também da filosofia do direito do Brasil, né? Então, quem sou eu para me meter no debate de uma outra disciplina, sendo que a história do direito já tem tantos problemas? Mas o que me parece interessante aqui é justamente o que tu colocaste no final. Pô, tem alguém pensando em alguma relação nova com relação a isso? A pessoa que eu conheço mais próxima é o professor Felipe Oliveira, da UFRJ. Tá? Tem algumas outras pessoas que, de algum modo, tentam dialogar com isso. Na própria escola mineira, né? Então, na UFMG, tem uma tradição desses estudos de filosofia que buscam uma relação com a história, mas eu creio que nessa perspectiva que a gente está conversando aqui agora, dentro das suas preocupações, são trabalhos como o que o próprio Felipe está fazendo, né? A própria tese dele sobre as utopias, por exemplo, elas são carregadas da construção de um elemento histórico e daquilo que era o direito daqueles outros períodos. Então, eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade interessante, assim. Então, creio que seja isso. E, né, me parece, que eu acho daí também no outro ponto que tu colocaste no final, também falta ainda uma história da teoria do direito no Brasil. Né? Isso é bastante claro. E daí o ponto, eu que também já lecionei teoria do direito, no momento não, mas já lecionei há alguns anos, né, me coloco, mas afinal de contas, né, o que significa uma história da teoria do direito no Brasil? Os autores brasileiros estão realmente tendo ideias originais, para além daquela coisa de que nós temos a grande teoria tridimensional do Reale e depois não tem mais nada,
e daí seja uma supervalorização do reale, como uma pouca valorização dos demais, e, eventualmente, um próprio olhar dos teóricos brasileiros apenas para os estrangeiros, é um quadro bastante complexo. Eu participei de um projeto agora no Equador, que eles estão fazendo um mapeamento na América do Sul do que é o conceito de direito na América do Sul. E não sei como, na verdade, foi por intermédio de um colega que é constitucionalista, chegaram ao meu nome e eu falei, olha, eu não tenho condições de entregar um trabalho de teoria, mas posso tentar fazer um esforço de história da teoria. O que eu fiz, Felipe? Quando o artigo ficar pronto, até vou mandar para ti, porque é interessante alguém especialista nessa questão para ler. Eu peguei 2 autores diferentes, como o Miguel Reale e o Roberto Lira Filho, e tentei olhar o que significava para eles pensar o que é o direito no contexto em que eles estavam produzindo a sua teoria do direito. Então, é uma tentativa muito preliminar de tentar pensar o problema. Eu até queria fazer isso depois com o Luiz Alberto Vará, que é histórica figura daqui da UFSC, mas isso vai ficar para um projeto futuro, porque, de fato, me parece um campo bastante promissor. E, por fim, com relação à pergunta da Bárbara, é uma pergunta muito difícil e que depende de muitos fatores. Ela é uma pergunta que depende de um projeto. Então, daí vários colegas podem falar por si. Então, imagino que essas sejam preocupações que, de algum modo, sejam também do pessoal do Iudex Perfectus do CESUPA, mas que eles vão ter a sua resposta para isso. Eu imagino que não é um problema que não há uma resposta única, porque os contextos institucionais pelos quais é possível criar esses espaços são diversos. Então, a realidade de uma universidade pública para uma privada, se a pública é estadual ou federal, se a privada pertence a um grande conglomerado ou se é uma universidade comunitária. Então, isso tudo diz muito sobre os tipos de frestas que nós teremos para conseguir arrombar as portas, porque algumas portas são mais fáceis de arrombar do que outras. E a questão de como vai se dar essa colaboração, essa transição, também se dá. Me parece que o papel mínimo é nós formarmos historiadores do direito, mulheres, negros, indígenas, etc., etc., etc. Então, nós não podemos simplesmente continuar nos reproduzir tal qual Narciso no espelho. Então, esse é um primeiro desafio, desse deslocamento, dessa abertura que nós, professores e historiadores do direito, temos com isso. E depois, o quanto estamos dispostos a enfrentar os entraves institucionais. E daí é uma conversa que, inclusive, transcende, porque é uma conversa que diz respeito à área do direito em geral no Brasil, e na história do direito, que é um microcosmo disso, nós temos a reprodução. Então, acho que é um pouco também nessa perspectiva que eu enxergo. Esse é um problema do direito em geral. E que a gente, talvez, pensando o microcosmo da história do direito, a gente consiga pensar alternativas para o macro. Mas daí aqui é muito mais uma discussão de estratégia institucional do que propriamente de história e historiografia. Talvez fazer historiografia, como o exemplo que eu dei da coleção que nós estamos lançando, é uma estratégia. Obviamente, um livro não vai mudar o quadro das coisas. Estejamos conscientes disso. Mas a existência do livro e o modo como foi feito, a gente começa a tentar abrir algumas portas que aquelas as quais as minhas chaves abrem. Outras eu sozinho não consigo abrir, vou precisar de mais gente. Outras, inclusive, nem estará acesso para mim e para muita gente. Mas daí é papo para outras questões. Obrigado, professor Felipe. Muitíssimo bem. Obrigado, professor Diego, novamente. Eu creio que aqui chegamos ao ponto de já iniciarmos a segunda conferência. Então, quero renovar meus cumprimentos, os efusivos agradecimentos ao professor Diego pela contribuição que deixa a todos nós que acompanhamos essa primeira conferência. E passo a palavra ao professor Vitor Russo, que é líder também de pesquisa do nosso grupo Iudex Perfectus, que vai apresentar o nosso segundo convidado conferencista. Muito obrigado.